Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e hoje continuaremos falando sobre leis de Mendel. Então já pare aí, se você não viu o primeiro vídeo, clica no cardzinho que vai aparecer aí. Eu já trabalhei os conceitos básicos da primeira lei, alguns conceitos-chave que a gente precisa para dar seguimento para essa aula, que é a aula 2 de leis de Mendel. Nessa aula falaremos sobre heredogramas, alguns exercícios e variações da primeira lei, beleza? Então se você ainda não assistiu, clica lá, vai lá, depois você volta aqui, beleza? Então estamos prontos? Só se você já se inscreveu já deu um joinha. Se você não se inscreveu já se inscreve, manda esse vídeo para outras pessoas, deixa o seu joinha, porque você sabe que a aula vai ser boa. A não ser que você ainda não saiba que essa aula vai ser boa, que é a primeira aula que você está assistindo, já está errado que tinha que ver a outra, mas tudo bem. Então eu espero você assistir e concluir que a aula vai ser boa ou não e deixar o seu joinha caso você ache que ela é boa, beleza? Mas eu acho que vai ser boa. Dito isso, vamos para a nossa aula então. Esses conceitos a gente trabalhou lá na primeira aula, tá? Então são conceitos importantes. Congela aí, pausa esse vídeo, pare e anote, caso você não tenha anotado ainda, se você não está familiarizado com esses conceitos, porque alguns deles, quase todos na verdade, a gente vai remeter constantemente durante o conteúdo de genética. Então são coisas que você precisa saber, beleza? Então pausa aí, anota e vamos que vamos. Bom, para a aula de hoje eu trago o conceito de genealogias ou heredogramas. Nas questões de genética que você vai encontrar nas provas que você venha fazer, às vezes vai estar descrevendo uma família. Então considere um rapaz cuja mãe é assim, o pai é assado e o avô materno era de tal jeito. Então é muita informação para você ficar tendo em mente. Então uma forma mais simplificada e uma forma gráfica de você representar essa informação é com o conceito dos heredogramas. Né? Então ele é um diagrama que facilita você ver essas características que estão sendo mencionadas ali. Então vamos entender como funciona o heredograma. Eu vou representar com um quadradinho os indivíduos que forem do sexo masculino, com uma bolotinha os indivíduos que forem do sexo feminino. Quando eu tiver uma linha unindo esses dois, essa é a linha do cruzamento, quer dizer que eles cruzaram. Né? A partir dessa linha do cruzamento, se derivar outras linhas com outros quadradinhos ou bolinhas, quer dizer que desse cruzamento eles tiveram filhotinhos. Né? Então foi um cruzamento que rendeu frutos, filhotes. Né? E aí, tanto para outros animais, quanto para humanos, quanto para plantas, serve para tudo que você estiver vendo de reprodução aí. Tá? E a gente representa com um losango quando o sexo do indivíduo é indefinido, não tem como saber, ou então a própria questão quer que você determine, se tiver, ou calcular a probabilidade de ser de um sexo específico. Tá? Normalmente a gente pinta, normalmente não, a gente deixa pintado o quadradinho ou a bolinha, né, de quem tem a característica que está sendo investigada. Então, às vezes, uma característica pode ser uma doença genética, às vezes a cor da pele, enfim, a gente deixa pintadinho, né, quem é afetado pela característica que está sendo investigada. Quando eu tenho essa linha interrompida aqui, indica um casal sem filhos, e quando tem essa bolinha menorzinha, quer dizer que não resultou, nasceu morto, né, que a gente chama de natimorto, nasceu e logo morreu, então já nasceu morto, né, teve o processo de parto, mas o embrião não era viável, né, ou teve um aborto bem no começo, antes de formar um embrião propriamente dito, um feto mais visível, enfim. E a gente separa por gerações, a gente lê as gerações de linha por linha. Então, se tiver aqui, por exemplo, uma outra família, deixa eu desenhar aqui. Lembrando, eu não tenho mesa digitalizadora, então perdoe que meus desenhos vão sair meio tosco. Inclusive, aceito uma de presente para quem quiser. Então, por exemplo, esse daqui vai ser a primeira geração. Essa daqui de baixo vai ser a segunda geração. E por aí vai. Então, eu sempre leio linha por linha. Inclusive, para dar o número dos indivíduos, também é linha por linha. Então, esse aqui é o número 1, esse é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Beleza? Porque se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu estou falando, considere o indivíduo 6. Porque vai ter questão que vai te referir pelo número. Considere o indivíduo 6 dessa genealogia. Se você contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser esse.
Mas o jeito certo de contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria esse. Então olha a confusão, você já erraria uma questão por conta disso. Bom, a gente não é tão usual, mas às vezes você pode fazer para se organizar. Os heterozigotos você deixa só uma pintinha ali para indicar que ele é heterozigoto. Quando da linha do cruzamento parte uma mesma linha bifurcada, unida aqui pelo meio, quer dizer que são gêmeos idênticos, monozigóticos, né? Aqueles que vieram do mesmo embrião. Se tiver uma interrogaçãozinha ali é porque eles são gêmeos, né? Dividiram o útero ao mesmo tempo, mas podem ser de embriões diferentes, né? De gametas diferentes que originaram embriões diferentes, então é o que a gente chama de gêmeos dizigóticos. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos aplicar esse conteúdo em umas questõezinhas que a gente tem aqui. Então, olha só. Essa primeira questãozinha aqui está dizendo o seguinte. Ó, João e Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, casaram-se e tiveram 2 filhos normais para essa característica e um filho albino. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento dessa criança albina e perguntaram, será que é meu filho mesmo? Aí o enunciado quer saber o seguinte, qual deve ser o genótipo dos pais, ou seja, de João e Maria, para que eles possam ter tido um filho albino? Bom, muita informação. Vamos botar em prática os heredogramas? Então, vou botar aqui João e Maria. João e Maria tiveram filhos, né? Teve 2 normais para cor e um afetado. Eu vou deixar, então, o que é afetado pintadinho. Então, tá aqui os filhos deles. 3 filhotes. Bom, albinismo aí é uma coisa que você deveria já saber. O albinismo é um fator recessivo, não é um fator dominante. Né? Existem algumas características que a questão vai te dizer se ela é dominante ou recessiva, e algumas que são meio que senso comum e meio que é o que é trabalhado sempre nos colégios, então já é dado como, são exemplos clássicos, né? Então já é dado como obrigação você lembrar. Né? Então você precisava lembrar dessa questão que o albinismo ele é recessivo, beleza? É um caráter recessivo. Se o albinismo é um caráter recessivo, você concorda comigo que se esse carinha aqui, esse filhotinho aqui deles é afetado, ele vai ter esse genótipo aqui, ó, azinho, azinho, né? Porque o recessivo só aparece quando está em dose dupla, quando não tem ninguém dominando ele, né? Então, ele é assim, azinho, azinho. Todos os outros que não são afetados, eu sei que pelo menos um azão eles têm. Então, o pai dele tem um azão, a mãe também, os irmãos também. A outra letra, o outro alelo, tem como eu inferir? Até tem, para alguns casos. Por exemplo, no caso aqui, tem como eu saber, né, o que a questão me pediu, né, o dos pais. Qual que é o genótipo dos pais? Bom, se esse menino aqui é filho deles mesmo, e a questão te disse isso. Isso quer dizer que essa informação genética dele veio do pai e da mãe. Então, obrigatoriamente, um azinho veio do pai e o outro veio da mãe. E como eu já sei que o pai e a mãe já têm um azão, então a outra letra que eles têm é um azinho, o alelo recessivo. Então, eles não são albinos, mas ambos são portadores do alelo do albinismo, que foi o que eles passaram para esse filho aqui. Os outros filhos não herdaram, os outros filhos podem ter feito, né, herdado azão, azão, então são portadores também, igual os pais. Não tem como eu saber ao certo, tem como eu calcular a probabilidade desses irmãos aqui. Agora, o dos pais eu tenho como fazer essa inferência por conta disso aqui. Um veio do pai, o outro veio da mãe. Beleza? Viu como com o heredograma ele te ajuda a visualizar algumas informações? Né? Bom, vamos fazer essa segunda aqui. Aliás, vamos pular para a terceira, que é legal também. Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Então ele já te afirmou isso. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casou-se com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade de que eles tenham uma filha de olhos azuis é qual? Então ele te deu aqui uma família. Vamos montar essa família aqui. Deixa eu montar aqui no cantinho. Então eu tenho... Vou botar aqui que tem mais espaço. Então eu estou fazendo a 3, mas eu estou montando aqui do lado. Então eu tenho esse casal, né? Um homem de olhos castanhos. Então tá aqui o homem de olhos castanhos junto com a mulher. Só que ele
os pais dele, né? Então ele tem o papaizinho dele aqui, a mamãezinha dele aqui. Os pais dele, o pai dele era de olho castanho e a mãe era de olho azul. Então vou deixar pintadinho aqui a mãe dele que era de olho azul. Aí ele se casou com uma mulher também de olho azul. Beleza. E aí eles querem saber a probabilidade deles terem uma filha de olho azul. É isso que eles querem saber. Bom, primeira coisa, ele não me deu nenhum genótipo, mas eu consigo inferir com as informações que eu tenho. Primeira coisa, ele já me falou que o olho castanho é dominante sobre o olho azul. Então o olho azul é recessivo. Se o olho azul é recessivo, eu já sei então que aqui, ó, tanto a mãe dele quanto a mulher com que ele está tendo um filho são recessivas. Beleza, como o olho dele é castanho, eu sei que ele não é olho azul. Então quer dizer que ele tem um alelo dominante para o castanho. Mas olha só, a mãe dele só tinha alelo recessivo para passar para ele. Então, obrigatoriamente, a mãe dele teve que passar um desses alelos recessivos para ele. Então ele vai ser, e o outro tem que ter vindo do pai. Então já sei que esse aqui veio do pai, então eu infiro que esse daqui é o que veio da mãe. Então pronto, agora eu já tenho o genótipo dele e da mulher com que ele está se reproduzindo, já tenho como eu calcular a probabilidade. Então a primeira coisa que eu fiz na questão foi entender o panorama geral, inferir os genótipos ali, porque é só com eles que eu vou conseguir fazer o cruzamento. Bom, agora que eu já tenho o genótipo, eu faço aqui meu quadro de Punnett clássico, né? Então de um lado eu coloco os gametas de um, então vou botar aqui, do outro lado o do outro, né, da mulher. Aí faço meu joguinho da velha. Deixa eu até mudar de cor para ficar melhor. Então, ó, azão, azinho. Eu tenho uma probabilidade de ser azão, azinho aqui. Azinho, azinho. Outra probabilidade aqui. Azão, azinho. A gente sempre coloca a letra maiúscula primeiro, tá? Azão, azinho. E azinho, azinho. Ele queria saber a probabilidade de ter uma filha de olho azul. Olho azul vai ser só aqui, né? 2 de 4, metade, né? Então eu tenho 2 quartos de ser olho azul. 2 quartos, né? Se eu simplificar, isso fica 1 sobre 2, que é a mesma coisa que metade, 50%, né? Então a resposta é 50%. Mas, atenção no enunciado, olha o que ele falou aqui, ó. Uma filha. Ele não quer saber uma criança, ele não quer saber a probabilidade de ser uma criança qualquer que tenha olho azul. Tanto faz se é menino ou menina. Ele deixou bem claro que ele quer uma menina de olho azul. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Qual que é a probabilidade de ser menino ou menina? 50%. 50% de ser menino, 50% de ser menina. Então eu pego isso daqui, que é a probabilidade de ser olho azul, e multiplico por metade, por 1 sobre 2, que é a probabilidade de ser menina, é 1 sobre 2. A probabilidade de ser menino é 1 sobre 2. Então, multiplicação de fração. Então, multiplica aqui. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Temos aqui 1 quarto, que é igual a 25%. E está aqui a minha resposta, 25%. Beleza? Então era isso que a gente tinha que fazer. Então atenção, era uma filha, 25%. Beleza? Atenção nessas questões que determinam o sexo do indivíduo. Tranquilo? Tá aí tudo bem? Se você teve alguma dificuldade, pausa, vê de novo a resolução detalhadamente, com calma. Vamos lá então agora para as variações da primeira lei de Mendel. Bom, uma das primeiras variações que o Mendel percebeu é em relação a um caso de ausência de dominância. Né? Então, às vezes, a dominância ela é incompleta, ela é intermediária, como é o que acontece aqui com essa flor que a gente chama de flor maravilha, onde eu tenho uma flor que é vermelha e uma flor que é branca. Quando eu cruzo a vermelha com a branca, né, se fosse o normal lá da primeira lei, era esperado que eu tivesse ou folhas vermelhas, brancas, ou aparecesse mais da vermelha, mais da branca, né, dependendo de quem fosse o dominante. Porém, como aqui eu não tenho uma dominância de um alelo sobre o outro, o que acontece, na verdade,
é que quando eu cruzo a vermelha com a branca, vem uma outra possibilidade que não tinha antes, que é o rosa. Porque quando a gente está falando de pigmento, basicamente foi mistura mesmo, né? Quando você pensa em cor, foi literalmente uma mistura. Isso aqui é pigmento, então ela produz o pigmento rosa, produz o pigmento, aliás, produz o pigmento vermelho, produz o branco. Se eu misturar branco com vermelho, dá rosa. É simplesmente porque é isso. Como não tem uma dominância, não tem nenhum alelo mandando o outro calar a boca, né? Então, o vermelho está falando faz vermelho, aí a célula faz o quê? Vermelho. Só que tem o outro alelo dizendo faz branco. Aí a célula faz o quê? Faz o branco também. Então faz os dois, essas cores se misturam e fica uma terceira possibilidade, que é o rosa. Né? Então quando eu tenho um cruzamento aqui do vermelho com o branco, ó, 100% rosa. Mas se eu fizesse o cruzamento de uma rosa com outra rosa, ó, se eu fizesse isso aqui, VB versus VB, né? E fizesse aqui o quadradinho de Punnett, deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Fizesse ali o meu joguinho da velha, né? Então VB, meu Deus, que deu feio. Aí faz o jogo da velha. Churururu. Como que ficaria? Deixa eu botar de outra cor. Então eu teria VV, VB, VB e BB. Beleza? Então veja, quando eu cruzo uma flor rosa com outra flor rosa, o que vai ter de probabilidade de nascimento é 25% de que seja vermelha, 25% de que seja branca e 50% de que seja rosa. Então agora eu tenho 3 possibilidades, não só 2, porque eu não tive uma dominância específica, né? A presença de um alelo não inibiu a ação do outro, pelo contrário, os dois apareceram. Se eu só tiver o alelo para branco, vou ser branco. Se eu só tiver o alelo para vermelho, vou ser vermelho. Se eu tiver o alelo para vermelho e para branco, vou ser rosa. Então isso é um caso de variação de primeira lei, no caso de uma dominância incompleta ou intermediária. Né? Teve uma mistura dessas cores. Beleza? Um outro tipo de variação que a gente pode ter é uma codominância, muito comum em bovinos. Né? Então, por exemplo, aqui nos bois da raça Shorthorn, eu tenho duas características que aparecem simultaneamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o boi branco e a vaca avermelhada. Ele é branco porque ele tem os dois alelos para branco, ela é avermelhada porque tem os dois alelos para avermelhado. Se eu tiver um cruzamento desses dois aqui, vai nascer um heterozigoto que tem informação para avermelhado e para branco, só que ele não vai ser nenhum dos dois. Ele vai ser, na verdade, uma mistura, não é nem a mistura. Partes do corpo dele vão ser branco, partes do corpo dele vão ser avermelhados. Então eu tenho uma codominância. Em algumas áreas do corpo, uma informação apareceu, em outras áreas foi a outra informação. Beleza? Então segue a mesma ideia, só que é diferente aqui da Flor Maravilha, porque aqui eu tive uma mistura, né, para gerar uma terceira coisa, né, um intermediário aqui entre as duas cores. Aqui não, aqui regiões do corpo vão manifestar essa informação e regiões do corpo vão manifestar essa outra. Né? Então isso é muito comum em vaquinhas, né, em bovídeos de modo geral. Beleza? E para a gente fechar essa aula de variações, uma outra possibilidade que eu tenho é um negócio chamado de alelo letal. Os alelos letais é quando por algum motivo, se o gene tiver os dois alelos iguais, né, algum dos alelos, no caso o alelo dominante, em dose dupla, né, em homozigose, o embrião morre, não desenvolve, não nasce. Né, por isso que é chamado de alelo letal. Então a consequência disso é, por exemplo, aqui nesse caso de ratitos. Então na cor de camundongos eu tenho esse gene azão, que vai determinar a cor amarela. Mas ele é letal quando está em dose dupla. Então se eu tiver um azão, não vou ter na verdade, que é letal, não desenvolve. Né? Não nasce, o embrião morre. Então todos os amarelos que eu tenho aqui, obrigatoriamente vão ser assim, ó. Azão, azinho. Beleza? Porque ó, se esse gene A, esse alelo A, ele determina a cor amarela, mas se estiver em dose dupla letal, então todos os amarelos que estão aí é porque sobreviveram. Se eles sobreviveram é porque eles não têm esse daqui. Se eles não têm esse aqui, obrigatoriamente o que eles têm é esse. Beleza? E aí se eu cruzar, então todos os amarelos eles são assim.
Então, se eu cruzar esse com esse, eu vou ter as 4 possibilidades ali, né? Eu teria um azão, 2 azinho e um azinho. Porém, este daqui não desenvolve. Então, na verdade, eu não tenho 4 possibilidades ao todo, eu tenho só 3. Né? Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui a probabilidade desse cruzamento aqui resultar em amarelo, seria 2/3, porque esse daqui não desenvolve. Esse aqui morreu. Qual que é a probabilidade de ter um com a coloração preta ou cinza, né? Que é o que a gente chama de selvagem, agouti? Seria 1/3. Uma de 3. Porque não tem as 4 tradicionais, porque essa daqui, né, o homozigoto dominante, ele é inviável. Ele é letal. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir mais essa aula. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito ainda. Você já assistiu essa aula, então agora você já é capaz de dizer se ela foi boa e merece um joinha. Então deixe aí seu joinha se você acha que merece. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão estudando genética. Pode ser da faculdade, pode ser do colégio, fundamental, ensino médio, estudando para o Enem, vestibular, enfim. Né? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, pode ajudar outras pessoas também. Então compartilhe e ajude o canal do Tio Woody a crescer. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Comente aqui embaixo se você quer mais aulas de genética, né? Fechamos essa primeira parte introdutória de genética. Então, se você quiser mais, deixa eu saber aqui embaixo. Obrigado e tchau, tchau.